Boa tarde. Estamos no ar com o Vale Urgente. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Só voa alto quem não tem medo de cair. Eu vou fazer uma preparação aqui para que você que está em casa possa entender a gravidade da situação. Muitas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo aí fora. Muitas pessoas vivem num mundo fechado e não estão dando conta do impacto econômico que estamos vivendo e vai piorar ainda mais. Muitas pessoas foram demitidas das empresas e nós vamos falar disso daqui a pouco com uma pessoa que tem conhecimento nessa área. Aí aqueles que ficam confinados entre quatro paredes não têm noção do impacto econômico e acham que as pessoas são obrigadas a arrumar dinheiro de algum lugar para cumprir os seus compromissos. Ninguém está pagando absolutamente nada. E não é porque são mal pagadores, não. É porque a economia acabou. Não tem de onde tirar o dinheiro. As empresas não conseguem pagar os seus funcionários. Os funcionários não conseguem pagar as suas dívidas. As empresas estão demitindo. Acabei de receber uma informação agora que o número de desempregados aumentou absurdamente. E as empresas se preparam para mandar mais gente embora, porque isso ainda não acabou. Então, juridicamente, as dívidas, as prestações de apartamentos, enfim, contrato com a Caixa Econômica, financiamento com a Caixa Econômica, tudo isso vai mudar. Depois que isso tudo passar, vai ser uma nova visão, vai ser uma nova forma de analisar tudo isso. Porque até o jurídico, a galera que é ligado aí à parte jurídica, já começam a trabalhar nessa questão, porque tudo vai mudar. É uma questão de calamidade econômica que as pessoas ainda não se deram conta disso. Não há o que fazer. Se você não tem dinheiro para pagar, você não vai poder pagar. Se você não tem dinheiro, se você não recebeu, você também não vai pagar e assim sucessivamente. Acordem e comecem a olhar para a realidade. O impacto econômico já está aí. E as pessoas ainda não estão dando conta disso. Estão preocupadas com o vírus. Mas isso é uma bola de neve que está crescendo. E depois que ela estiver gigante, aí que vocês vão acordar e falar, poxa, Mas não depende da gente. Nós vamos conversar com advogada e professora ligada à área trabalhista, falar com a gente a respeito dessa situação. E a Embraer demitiu muita gente e já se prepara para fazer um acordo aí também com os seus funcionários. E a advogada trabalhista e professora de Direito e Processo do Trabalho, Luana Romani, já está aqui conosco. Muito obrigado pela atenção. Luana, é um prazer tê-la aqui conosco numa situação tão complicada como essa e você cedendo os seus conhecimentos para a gente tentar tranquilizar ou pelo menos mostrar aqui a verdade e um outro caminho, Ter uma outra visão. Enquanto todo mundo fala em vírus, que ninguém aguenta mais, nós temos um outro colapso surgindo, um outro caminho que a gente não sabe se tem volta ou não. Professora, é importante a sua participação. Aumentou, eu fiquei sabendo agora há pouco, o número de desempregados no país. Praticamente triplicou. É essa mesma informação? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Estou aqui também com essa missão de mantê-los informados, porque realmente aumentou o número de demissões e a gente sabe que é em função dessa crise. Esse momento é bem crítico, está bem difícil, as situações das empresas, tem muita gente que não está conseguindo mesmo fazendo acordo com os empregados, soltando em férias ou tentando reduzir salários, mesmo assim a pessoa às vezes não consegue, não está conseguindo honrar com seus compromissos. Mas o importante nesse momento é que as partes dialoguem para que cheguem num bom momento de acordo, porque não tem outro caminho, não tem
não existe essa possibilidade. Nós estamos vendo aí várias MPs, existe esse programa para liberar algum dinheiro para a folha de pagamento, mas a gente bem sabe que também essa liberação de dinheiro pela União, alguns empresários às vezes não terão acesso, porque ou são pessoas que não têm aí um número significativo de empregados e acabam aí ficando à margem até de todas essas propostas que nesse momento vêm surgindo. Um exemplo, os empregadores domésticos, também tem essa classe que tem essa dificuldade de ter acesso a dinheiro nos moldes aí das medidas provisórias. Então, é bem complicada essa situação e realmente, infelizmente, o número de desempregados tende aí a aumentar. Exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Ainda o que as empresas, os funcionários que as empresas conseguiram demitir e pagar as rescisões, né? Até aí tudo bem para as empresas. Agora, tem empresa que até tem uma lista, né, como o Embraer e outras empresas por aí, a Embraer não digo, mas empresas de pequeno porte, porém, elas não têm dinheiro para pagar a rescisão, né? Eu acho que já chegou ao limite, não podem demitir porque não tem o caixa para pagar a rescisão. Então fica realmente uma situação complicada. Eu acho que até juridicamente falando, né, a senhora como advogada pode nos explicar, deve haver uma mudança no código aí, né, do trabalho. Então, na verdade, assim, com a reforma trabalhista em novembro de 2017, então já existia essa possibilidade aí um pouco mais flexibilizada do empregador que às vezes aí precisa fazer uma demissão e não tem a possibilidade de quitar esses direitos, ele já poderia, nos moldes da consolidação das leis do trabalho, propor um acordo extrajudicial para os seus colaboradores e pedir a chancela da Justiça do Trabalho, pedir a homologação. Então, essa possibilidade veio com a reforma trabalhista, existe, está em vigor. Porém, o que nós estamos vendo nessa situação específica desse período da pandemia é que, mesmo existindo a possibilidade de negociar extrajudicialmente, o empregado procurar ali o seu advogado de confiança ou do sindicato da sua categoria e tentar a empresa, junto com esse trabalhador, pedir a homologação judicial, o que acontece? O problema é que, às vezes, a empresa não tem caixa. E eu ressalto aqui uma coisa que é o que está acontecendo. Quanto mais dias nós ficarmos parados, mais dias as empresas estão paradas, que é necessário, mas isso acaba virando aí um déficit de caixa, onde a empresa não consegue sequer fazer essa proposta mais de acordo extrajudicial. E pelo que a gente tem de informação, pelo que a gente acompanha, né, no dia a dia, em contato com as pessoas ligadas ao trabalhador, ligadas também às empresas, tudo parou, né? Exceto no ramo de primeira necessidade, gêneros de primeira necessidade, como alimentos. Mas também só os supermercados funcionando, e eu acho que algumas fábricas ligadas a esse segmento que funcionam, que não representa muita coisa nesse universo gigantesco de pessoas no país todo, não é? Isso é verdade. E também a gente tem que olhar que a grande realidade do Brasil hoje, o que mais emprega são os microempresários e os pequenos empresários. Então, assim, tem a dona ali do salão de beleza de bairro, que às vezes ela tem lá 2, 3 pessoas trabalhando com ela, tem aquela pessoa da papelaria ali do bairro, enfim, são os pequenos que acabam dando emprego, mas neste momento eles acabam não tendo essa ajuda governamental, porque o dinheiro está aí, nós vimos que a MP liberou bastante coisa, porém, os requisitos para se ter acesso a esse dinheiro, eles são, às vezes, inalcançáveis para algumas categorias de empresariado. Por exemplo, a exigência dos impostos em dia. Nós sabemos aí que, às vezes, o empresário ele não consegue pagar o imposto em dia. Então, ele acaba aí atrasando 1, 2 meses, e aí foi agora o período da pandemia, ou seja, ele não tem dinheiro para pagar, ele não consegue pedir esse empréstimo no banco, por exemplo. E a situação fica bastante complicada. E é legal a gente informar também o trabalhador, aqueles que estão sendo demitidos das empresas e as empresas que têm condições de quitar a rescisão,
eles vão entrar no seguro-desemprego, que são 3 meses, né? Se não me falha a memória. Já é um fôlego para tirar o nariz fora d'água e esperar vencer esse período de pandemia. E torcer para que o Brasil se reerga e que os empresários consigam recontratar. Essa é a expectativa, né? A Embraer a GM, Embraer deve utilizar layoff aí também, né? Para tentar aliviar um pouco a questão da folha, né? Isso, pelas informações que eu tenho, a GM foi a primeira, ela já colocou ali 3.800 trabalhadores em layoff, parece que ficaram na planta em média de 100 empregados, somente para algumas coisas ali necessárias, e já reduziu, fez essa hipótese da suspensão do contrato de trabalho. Agora, a Embraer também estava em negociação e parece que já está aí nas vias de fato de fechar essa negociação, ou seja, mas são empresas que ela já têm uma certa facilidade, ela já tem esse acesso, já consegue negociar, tem aí já toda uma estrutura jurídica para poder auxiliar nesses momentos mais complicados que nós estamos vivendo. Agora, a grande preocupação, eu volto a dizer, são os pequenos empresários, né? Aqueles que muitas das vezes sequer têm um jurídico, porque ou ele paga ali um contador para fazer todo o seu trabalho mensal e às vezes ele não tem acesso a um jurídico para poder nesse momento auxiliar. Então, o que a gente percebe... Vem para mim aqui, por favor. Isso, deixa eu pedir, segura só um minutinho, doutora, por favor, nós vamos para o intervalo, eu volto já para a gente complementar essa questão do microempresário, enfim, desculpe interromper a senhora, só por uma questão do nosso intervalo, a gente já volta.